A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o irmão João Antônio da Igreja Sede, e é um enorme prazer voltar a falar aos irmãos. Tive a mesma oportunidade na leitura bíblica diária, na Carta aos Filipenses e também em Apocalipse. Mas dessa vez a gente não vai se ater a um livro ou um capítulo específico, mas sim a um tema que vocês já devem até saber, ou pelo menos já desconfiam do que se trata. Nessa semana, eu e mais 4 irmãos falaremos acerca do Natal, do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso pastor Gedeão Júnior nos convocou e nos direcionou para 5 temas, que serão os seguintes. Natal, momento de esperança, é o tema de hoje. Em seguida, teremos Natal, momento de salvação. Natal, momento de alegria será o terceiro tema. Penúltimo tema, Natal, momento de luz. E por fim, Natal, momento pedagógico. Deus nos ensinando a viver. Meu irmão, esteja atento a todos os estudos que estão por vir. Abra o seu coração, viva o Natal como ele realmente precisa ser vivido. Eu peço a Deus que abra o nosso entendimento e que sejamos expostos à sua palavra de uma maneira tal que nunca mais olhemos para essa data como mais um feriado cristão, mas sim como um momento máximo em que enfim recebemos não somente a esperança, mas a certeza da salvação, a alegria da nova comunhão, uma luz de uma nova aliança e uma vida completamente nova, baseada totalmente na boa, perfeita e agradável vontade divina. Deus nos abençoe, nos dê um coração com terra fértil que floresce e dá bons frutos, segundo a sua própria vontade. Amém? Irmãos, hoje vamos entender o Natal como um momento histórico de esperança. Assim que me deparei com o tema e com todo o contexto, e ainda com as orientações do pastor Gedeão Júnior, eu não tive dúvidas quanto às minhas primeiras palavras. Eu gostaria de começar exatamente no início de tudo. No princípio, criou Deus os céus. Eu tenho certeza que você completou na sua cabeça esse versículo, e é desse ponto que eu quero começar a minha mensagem. No livro de Gênesis, há uma mensagem tão forte e reveladora e que às vezes, por ser tão comentada, a gente esquece o quão poderosa ela é. A mensagem de Gênesis é clara em afirmar que existe apenas um Deus, por sua inteira vontade, criou a terra e nos criou, ele nos formou à sua imagem e semelhança. Mas em algum momento, por nossa própria vontade, decidimos nos corromper, e esse pecado nos afastou completamente da sua presença. O salmista Davi entendeu muito bem a nossa condição caída narrada em Gênesis quando escreve o Salmo 14, por exemplo. No versículo 2 ele escreve: O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Versículo 3: Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Esse é o texto citado pelo apóstolo Paulo em Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Apesar de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, o nosso pecado arruinou essa imagem em nós. Mas a mensagem do Gênesis não termina assim. A partir do pecado, a primeira lição é entender o quão caído e corrompido somos. Não existe absolutamente nada que possamos fazer acerca da nossa própria situação. Não há mais volta. O pecado perdura desde Adão até os dias de hoje. Temos uma natureza tão contaminada e perversa que mesmo as nossas maiores obras de justiça e bondade são comparadas a trapos imundos. Essa é a nossa real situação. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, desde a queda do homem já nos deu a primeira promessa de esperança. Assim nasce a esperança. Vamos ver Gênesis 3,15. Deus se dirige à serpente e diz: Porei eu inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Você pode ver que isso é profético, pelos verbos porei e ferirá, que estão no futuro. Portanto, algo ainda vai acontecer. O texto não diz quem a mulher é, mas Deus fará com que tanto essa mulher quanto Satanás tenham uma descendência. Haverá ódio entre elas. Satanás ferirá o calcanhar da descendência da mulher,
enquanto a descendência da mulher esmagará a cabeça de Satanás. Então, quem ou o que é a descendência da mulher? Antes de respondermos essa pergunta, centenas de anos mais tarde, Isaías, profeta do Antigo Testamento, acrescentou o seguinte: por isso mesmo, o Senhor lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Preste atenção naquilo que não é dito. Deus não diz que essa descendência virá da mulher e do homem, mas apenas da mulher. Isso é especialmente incomum, uma vez que a Bíblia quase sempre registra apenas os filhos através da menção das figuras paternas. Aqui é diferente. Não existe uma promessa de alguém vindo de um grande líder ou rei, ou seja, uma figura masculina. A Bíblia diz apenas que haverá uma descendência vindo da mulher, sem mencionar mais ninguém. Vamos tirar algumas conclusões. Pelo fato da descendência da mulher ser um ele, nós podemos descartar algumas possibilidades. Como o ele da descendência não é um eles, por exemplo, então a descendência não é um grupo de pessoas ou uma nação. O ele da descendência é uma pessoa e não uma coisa. Por isso Isaías conclui, inspirado divinamente, que a virgem dará à luz, e a interpretação precisa ser literal aqui. A descendência não é uma filosofia, ensino, um sistema político, uma religião, uma vez que todas essas coisas não são pessoas. Deus tem algo diferente em mente, um ele, um ser humano. Este ele esmagaria a cabeça de Satanás. Irmãos, desde o Gênesis, Deus nos deu a esperança. Apenas esse ser pode esmagar a cabeça da serpente. Agora a nossa pergunta se reduz e a gente procura por alguém. Mas quem será? Vamos voltar um pouco na história, irmãos. Algumas centenas de anos após o Éden, Deus fala com Abraão. Você conhece a história. Deus dá um filho a um casal de idosos, um verdadeiro milagre. Mas Deus decide testar Abraão e pede para que ele sacrifique o seu único filho. O que será que Deus quer nos mostrar aqui, hein? Você se lembra o que aconteceu? No momento em que o pai se levanta para imolar Isaque, Deus imediatamente o interrompe por meio de um anjo e o menino é salvo da morte. Então, Abraão ergue os olhos e vê um cordeiro preso pelos chifres em um arbusto. E o sacrificou no lugar de seu filho. Tudo bem até aqui? O texto em si já é muito impactante. Mas existe algo bem estranho que ainda vai acontecer. E admito que por muitas vezes eu mesmo não havia prestado tanta atenção nisso. Resumo. No último momento, Isaque foi salvo da morte e Abraão viu um cordeiro e o sacrificou no lugar do filho. Deus havia provido um cordeiro e o cordeiro assumiu o lugar de Isaque. Pergunta: nesse momento da história, o cordeiro está vivo ou está morto? Por que dessa pergunta? Porque Abraão vai dar um nome àquele lugar. E ele dá: o Senhor proverá. Mas como assim proverá se o cordeiro já estava morto? Abraão está claramente olhando para o futuro e não para o passado. Ele nos lembra mais uma vez da promessa feita por Deus no Éden. Abraão nos dá mais esperança. E isso me faz lembrar imediatamente a exclamação de João Batista ao ver Jesus. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa resposta. Jesus é a nossa esperança. Todas as profecias se cumprem nele. Jesus sempre reivindicou que as profecias se referiam a ele. Você pode encontrar isso em João 5,39. Profecias são previsões do futuro. Uma vez que ninguém pode prever nada, a não ser que Deus o mostre, Jesus afirmava que esta era uma prova real de que ele era o Cristo, pois todas as profecias se cumpriam nele. Vamos voltar em Isaías agora. Ele viveu pouco mais de 700 anos antes de Cristo, ainda na dinastia de Davi. Em sua época, a dinastia e o reino eram corruptos. Isaías rogou que os reis retornassem a Deus e à prática da lei, mas ele sabia que Israel não se arrependeria e então ele profetizou que a nação seria destruída e a dinastia real terminaria. Ele utilizava uma metáfora para a dinastia real.
apresentando-a como uma grande árvore. Essa árvore tinha sua raiz Jessé, o pai de Davi. Sobre Jessé, a dinastia foi iniciada com Davi, e a partir de seu sucessor Salomão, a árvore continuou a crescer e a se desenvolver. Isaías escreveu que essa dinastia da árvore em breve seria cortada, reduzindo-a a um tronco. Eis aqui como ele começou a imagem da árvore, que então transformou em um enigma de um tronco e um ramo. Ele diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um ramo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. O corte dessa árvore se deu por volta de 150 anos depois de Isaías, quando os babilônios conquistaram Jerusalém e arrastaram o povo para o exílio. Jessé era o pai de Davi, que era a raiz da dinastia. O tronco de Jessé era uma metáfora à destruição futura da dinastia de Davi. Mas essa profecia também olhava mais longe do que apenas a destruição dos reis. Isaías predisse que, embora o tronco parecesse morto, em um futuro distante haveria um renovo conhecido como o ramo, que nasceria daquele tronco. Esse ramo é mencionado como ele. Então Isaías está falando sobre um homem vindo da descendência de Davi após a dinastia ter sido cortada. Esse homem teria tais qualidades de sabedoria, poder e conhecimento que seria como se o Espírito de Deus estivesse repousado sobre ele. Jesus se encaixa nas exigências do tronco de Jessé que estava por vir, uma vez que Jessé e Davi foram seus ancestrais. O que transforma Jesus em alguém bastante incomum é a sabedoria e o entendimento que ele possuía. A sua inteligência, equilíbrio, discernimento ao lidar com oponentes e discípulos continuam a impressionar tanto os críticos quanto os seguidores desde aquela época. O seu poder nos evangelhos, através dos milagres, é inegável. A gente pode até não acreditar neles, mas não pode ignorar. Jesus se encaixa na qualidade de detentor da sabedoria excepcional e poder que Isaías previu que um dia viria do ramo. Jeremias, que está quase 200 anos após Isaías, também fala sobre um ramo que está por vir. Eu quero ler para você. Jeremias 23, 5 e 6. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Como lemos, esse renovo justo será chamado Senhor e será a nossa justiça. Mais uma vez, vemos esperança nesse ramo. Jesus é o nosso ramo. Jesus é a nossa justiça. Para finalizar, preciso falar de Zacarias e Josué. O profeta Zacarias viveu em 520 a.C., logo após o povo judeu ter retornado para Jerusalém do seu primeiro exílio na Babilônia. Naquela época, o povo judeu estava reconstruindo o seu templo destruído. O sumo sacerdote era um homem chamado Josué, e ele estava reiniciando a obra. Zacarias, o profeta, estava fazendo uma parceria com seu colega Josué. Eis o que Deus, através de Zacarias, disse acerca desse Josué. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você. Homens que prefiguram coisas que virão, ou homens que simbolizam coisas que virão. Vou trazer o meu servo, o ramo, e removerei o pecado dessa terra num único dia. Você pode conferir esse texto em Zacarias 3, 8, 9. O ramo, iniciado por Isaías 200 anos antes, continuado por Jeremias 60 anos antes, agora está sendo citado por Zacarias. Aqui o ramo também é chamado de meu servo.
De certa maneira, o sumo sacerdote Josué, amigo de Zacarias, era um símbolo desse ramo por vir. Para entender, a gente precisa saber que os papéis do sacerdote e rei eram estritamente separados no Antigo Testamento. Nenhum dos reis davídicos poderiam ser sacerdotes, e os sacerdotes não poderiam ser reis. O papel do sacerdote era mediar Deus e o homem através da oferta dos animais, e o trabalho do rei era governar com justiça a partir do trono. Ambos eram cruciais, ambos eram distintos. Contudo, Zacarias escreveu o seguinte: E o Senhor me ordenou: pegue prata e ouro, faça uma coroa e coloque na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Diga-lhe assim diz o Senhor dos Exércitos: Aqui está o homem, cujo nome é Ramo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, e será revestido de majestade e assentará o seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono, e haverá harmonia entre os dois. Você pode conferir em Zacarias 6, 9 a 13. Aqui, contra todas as regras prévias, o sumo sacerdote na época de Zacarias, Josué, deve colocar a coroa simbolicamente como o ramo. Lembra que lemos que Josué prefigurava as coisas que viriam? Josué, o sumo sacerdote, ao colocar a coroa real, previa um futuro unindo rei e sacerdote em uma única pessoa. Um sacerdote no trono do rei. Agora pense na vida de Jesus. Ele certamente reivindicou ser o rei. Isso é o que Cristo significa. Mas o que ele fez enquanto esteve na terra foi, na verdade, sacerdotal. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em sua vida, ele cumpriu todas as exigências como sacerdote, ainda que ele seja mais conhecido como Cristo ou o Rei. Ele realmente uniu os dois papéis. O ramo é o rei sacerdote, o ramo é Jesus. Meus irmãos, ainda existem muito mais profecias e profetas falando sobre a vida de Cristo e não somente de seu nascimento. Mas, infelizmente, a gente não tem mais tempo para aprofundar. Mas não se preocupe, muitos outros estudos estão por vir. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Esse texto não se aplica somente a nós que viemos depois, mas também para aqueles antes do nascimento de Jesus, que já esperavam por ele. Quando Jesus nasce, toda a esperança, desde a criação do mundo, se materializa e se personifica. Por isso cremos que o Natal é um momento de esperança. Meu irmão, foi um prazer enorme. Não perca o próximo estudo. Deus te abençoe e um Feliz Natal.